Sistemas de purga de ar em refrigeração industrial. Os sistemas de refrigeração podem ficar contaminados, levando a uma redução significativa na eficiência ou, possivelmente, a falta de capacidade. Água, óleo e ar são os contaminantes mais comuns que devem ser tratados para o funcionamento adequado do sistema. Referir-se à contaminação como ar é uma generalização que cobre uma série de gases que têm em comum o fato de que as temperaturas e pressões que existem em um condensador, eles não podem condensar em sua forma líquida. O termo utilizado é gases não condensáveis, ou gases NC. Os gases não condensáveis geralmente permanecem do lado de alta pressão, onde, em quantidades suficientes, podem bloquear a superfície do condensador. A maioria dos gases é mais pesada do que o gás da amônia na pressão e temperatura de condensação, e por causa disso, eles se concentram no topo das superfícies líquidas. Esses locais são os locais apropriados para tentar coletar os gases não condensáveis do sistema de refrigeração. O gás da descarga do compressor é resfriado até a saturação pelo resfriamento fora da serpentina. O refrigerante é condensado pelo resfriamento. Os gases não condensáveis se acumularão e permanecerão razoavelmente estacionários, ou seja, parados. O líquido condensado passa por essa seção cheia de ar, onde o resfriamento que ainda existe na parte externa da serpentina subresfriará o líquido refrigerante. Na parte da seção cheia de líquido, a seção é preenchida com líquido refrigerante que é acumulado no condensador, geralmente como resultado de tubulação incorreta do condensador. Em um condensador com tubulação correta, essa seção não deve estar presente, mas observe que a superfície do líquido estará em algum lugar fora do condensador. Então o ar acabará se acumulando o suficiente para bloquear alguma superfície do condensador, resultando da mesma forma em um subresfriamento, como dito anteriormente. A maioria das pessoas pode pensar que o subresfriamento é um fator bom, porque diminui o flashing para as pressões mais baixas e ajuda a evitar o flash gas antes da válvula de expansão. É verdade, esses benefícios estão presentes, mas o subresfriamento criado no condensador usa a superfície que poderia ter usado para manter a pressão de condensação baixa. Portanto, o subresfriamento excessivo de um condensador não é uma coisa boa. Com o aumento da pressão de condensação, o compressor precisa trabalhar mais para comprimir o gás refrigerante e a eficiência do sistema cai muito. Como regra geral, o trabalho do compressor aumenta entre 3 a 4% a cada grau que a temperatura de condensação aumenta. Em um condensador com funcionamento adequado, o líquido refrigerante é ligeiramente subresfriado, normalmente entre 1 e 1,5 graus. Portanto, se um subresfriamento maior do que esse for observado, então um ou ambos os problemas apresentados anteriormente estarão certamente presentes no sistema. A tubulação incorreta pode ser observada do lado de fora. Se estiver correta, um grande subresfriamento significa que gases não condensáveis estão presentes na instalação. Como os gases não condensáveis se acumulam acima das superfícies de líquido, o local apropriado para coletá-los depende do controle do condensador. O condensador 2 condensa o gás de descarga do compressor 1 e a válvula flutuante 3 o passa de volta para o lado de baixa pressão. Como a superfície do líquido está na própria válvula, esse é o local apropriado para coletar os gases não condensáveis. Um purgador de ar 4 é conectado à válvula flutuante através de uma válvula solenoide 5 e qualquer líquido de amônia criado no purgador é passado para o lado de baixa pressão, através de uma pequena válvula flutuante 6. Observe que a maioria das válvulas flutuantes tem um pequeno desvio.
porque a experiência mostra que sem ele a válvula flutuante pode parar de funcionar. Isso se deve a um simples fato, que é o acúmulo de gases não condensáveis na válvula flutuante, evitando por contrapressão que a superfície do líquido suba para abrir a válvula. Consequentemente, o bypass permite que os gases não condensáveis passem para o lado de baixa pressão, onde será comprimido novamente pelo compressor, levando à perda da capacidade e uso desnecessário de energia elétrica. Válvula flutuante de baixa pressão. As instalações de válvula flutuante de baixa pressão usam uma válvula flutuante ou uma combinação do sensor de nível e a válvula para controlar o nível no lado de baixa pressão. Como tal, qualquer variação de volume relacionada a mudanças de pressão, temperatura e capacidade também deve ser acomodada no lado de alta pressão. Um receptor é usado para isso. O gás da descarga do compressor 1 é condensado no condensador 2 e conduzido para o reservatório 3 para armazenamento temporário, antes de ser conduzido para o lado de baixa pressão através de uma válvula de expansão 4. Para permitir o movimento livre da superfície do líquido no receptor, a pressão é equalizada através da linha de equalização 5. No entanto, isso causa um curto-circuito no condensador e, para garantir o funcionamento adequado do condensador, a coluna de nível 6 precisa ser instalada com altura suficiente para permitir um acúmulo de líquido para compensar a perda de pressão no próprio condensador. O nível de líquido na coluna é mais alto que o nível do receptor. Em um sistema de válvula flutuante de baixa pressão, como o do esboço que nós mostramos, os gases não condensáveis podem se acumular em dois locais diferentes: no topo do líquido no tubo da coluna e no topo do líquido no receptor. Consequentemente, os locais apropriados para purgar os gases não condensáveis são esses dois locais. Por isso, o purgador de ar 7 é conectado a esses dois locais por meio de duas válvulas solenoide 8. O líquido criado no purgador de ar pode ser enviado para o lado de baixa pressão através de uma válvula flutuante dedicada 10. Observe que é importante que apenas uma válvula solenoide nos pontos de purga seja aberta por vez, para evitar o curto-circuito do sistema. No exemplo acima, a pressão no receptor é equalizada para a linha de descarga, mas a pressão na saída do condensador é mais baixa por causa da perda de pressão do próprio condensador. Se as duas solenoides em número 8 forem abertas ao mesmo tempo, pode ocorrer uma queda acentuada de pressão, e o resultado será o funcionamento inadequado do condensador. Além disso, é importante garantir que o líquido não se acumule no purgador de ar. O próprio purgador de ar cria líquido de amônia por condensação, mas a instalação errada pode levar o líquido para o purgador de ar. Os dois últimos devem ser evitados por meio de instalação adequada do equipamento e da válvula de drenagem 10. Deve ser suficiente para remover todo o líquido criado. Se o purgador de ar estiver cheio de amônia líquida, isso pode levar o controlador a purgar amônia líquida ao invés de ar, sem a presença de amônia, criando desperdício e ineficiência ao sistema de refrigeração industrial. Purgador de ar inteligente IPS-8 da Danfoss, ou apenas o IPS-8, é uma unidade de purga autônoma, projetada para remover automaticamente gases não condensáveis de até 8 pontos de um sistema de refrigeração industrial, diminuindo o consumo de energia de todo o sistema e melhorando muito a expectativa de vida útil do sistema como um todo. O IPS-8 é um sistema que utiliza gás R452A, autônomo e é controlado eletronicamente, funcionando independente da planta principal de amônia. Isso permite uma instalação fácil, com interrupção muito limitada da planta. Além disso, todos os parâmetros são convenientemente pré-programados de fábrica, com exceção da quantidade de pontos de purga, reduzindo muito o tempo de comissionamento e instalação para poucos minutos. A unidade funciona automaticamente em ciclos de 24 horas,
A conectividade Modbus garante que o IPS-8 possa ser conectado diretamente ao supervisório da planta do sistema, onde todos os alarmes podem ser monitorados constantemente.